Olá a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao SEMI, a esta preleção. E já de primeira instância eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, reunidos para mais uma reflexão desta preleção que vai se iniciar nesse momento. Primeiramente, como sempre, a gente faz uma elevação para aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar os olhos nesse momento, procurando manter os sentimentos e os pensamentos em comunhão com o nosso Mestre Jesus. E assim vamos serenando os nossos corações, cumprimentando inicialmente o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda protetor, que desde o início dessa vida está conosco, nos orientando, nos amparando, pela estrada que Jesus fez para nós até o Pai Criador. A Ele nós agradecemos, dizendo obrigado, graças a Deus. Saudamos Maria de Nazaré, a Mãe Celeste de todos nós, a Mãe de Jesus, que nos recebe também em seus braços muito carinhosamente, nos cobre com seu manto de luz, esse manto azul, calmante, que vai nos acalmando, nos asserenando. E assim, junto com essa Mãe bendita, nós caminhamos até Jesus, seu Filho, nosso Mestre. Diante de Jesus, agradecemos o seu Evangelho de luz e de amor, seus exemplos e ensinamentos, e pedimos ao Mestre que nos leve mais uma vez até Deus, o nosso Pai. E assim, diante do Pai Criador, agradecidos que estamos por tudo que somos e por tudo que temos, por mais essa oportunidade bendita de reencarnação, e pedimos ao Pai que interceda por nós, e saudamos a Ele, coração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, livra-nos e protege-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Podemos assim abrir os olhos, todos bem? Mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui, reunido com vocês, para a gente falar um pouquinho mais da obra que Jesus trouxe para a gente. E o tema de hoje, renovação infinita. Nós vamos encontrar no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco também no Consolador, entre outros livros. O Consolador é de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec, pelos Espíritos Diversos, e Caminhos de Libertação, que é um livro que a gente usa muito. A gente vai falar de Chico Xavier também no meio dessa preleção. E no capítulo 34 do Caminhos de Libertação do Valentim Lorenzetti a gente vai encontrar alguma coisa também. Bom, pressuposto, vamos ao assunto de hoje. Na nossa renovação infinita hoje, nós percebemos que nós estamos na era do esclarecimento. A era que a verdade está vindo à tona cada vez mais, às vezes de uma forma velada, às vezes de uma forma mais explícita, mas a gente está observando que cada vez que a gente tem um encontro com a verdade que Jesus nos trouxe lá atrás na lei do amor, há mais de 2000 anos, cada vez que nós encontramos essa verdade, nós nos libertamos. Ou seja, Jesus já dizia: a verdade liberta. E começou-se como? Começou-se com a crença no Deus único. Lá em Abraão, convidado a Deus a sair de sua terra, em Ur, e caminhar até as terras prometidas, levando todo o seu povo, o povo hebreu, que perdurou por desertos, seguiu as orientações de um homem que acreditava no Deus único.
E de Abraão chegamos a Moisés, que traz as leis dos 10 mandamentos, ainda segundo Deus único. Moisés seria a nossa primeira revelação. As leis mosaicas, os 10 mandamentos, para aquele povo que ainda era rústico, aquele povo que ainda precisava de um Deus severo. E nós buscamos seguir esses mandamentos. E até hoje, tão fortes que estão no nosso ideário, e vamos além disso, óbvio. Com a vinda de Jesus, com a lei do amor, isso se expande. Deus já não é mais aquele Deus punitivo e severo e passa a ser o Deus da lei do amor, o Deus do perdão, o Deus da justiça, sim. Mas Jesus não só vem cumprir essas leis, como reforçá-las. Então, como é que nós observamos quando chegamos à terceira revelação, que veio com Allan Kardec, foi o escolhido para ser o codificador na França, século XIX, e ali o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, 1857, inicia-se ali, com as pesquisas de Allan Kardec, a terceira revelação. Já não era uma revelação personificada, como havia sido com Moisés, com Jesus, o Deus único que trazia nesses seres de luz, Jesus ainda nosso modelo de conduta, que nós vamos falar aqui também, trazia nesses guias a personificação de Deus. Não, o Espiritismo vinha além. Ele trazia o esclarecimento, testava e trazia todas as mensagens que vinham do outro lado da vida, do plano espiritual. Pois bem, a terceira revelação vem com essa comunicabilidade do plano material com o plano espiritual, o testemunho das reencarnações, daquelas lembranças que nós temos e não sabemos por que temos, E em tudo isso, nós observamos a moral cristã cada vez mais reforçada. Cada vez mais a divisão entre bem e mal, e cada vez mais a gente está combatendo o mal dentro de nós. Então, com o Espiritismo, essa terceira revelação, nós agrupamos os 6 pilares dessa doutrina, que a gente vai esmiuçar aqui como a renovação infinita funciona. É a reencarnação, as provas de reencarnação, a crença em um Deus único, o exercício da moral cristã, a nossa reforma íntima. Todos os dias, a cada dia, nós subimos esses degraus de autoeducação dos nossos sentimentos para conosco e para com o próximo. A imortalidade da alma, se nós acreditamos na reencarnação, que nós vamos voltar, vivemos uma vida e voltamos a esta, então, se acreditamos na imortalidade da alma, nós não morremos, a vida não acaba, ela tem uma continuidade, e tem uma continuidade de acordo com o que nós temos em sentimento. As leis de ação e reação, como nós agimos e reagimos ao mundo. Agimos com inércia ou com coragem? Agimos com benevolência ou com egoísmo? Então, todas essas colocações. E o sexto pilar, a comunicabilidade entre o plano material e o plano espiritual. A gente pode dizer que é uma certa introdução a esses assuntos. Falamos de Moisés e a lei mosaica, da primeira revelação. Falamos de Jesus e a lei do amor, na segunda revelação. Jesus, nosso modelo de conduta. Jesus que traz a moral cristã mais profundamente nas bem-aventuranças, e sabemos que estão ali como a base de toda a mensagem que Jesus nos trouxe. Amai-vos e instruí-vos, amai-vos uns aos outros, e Deus sobre todas as coisas. Mas no Espiritismo nós temos 3 pontos que convergem: a ciência, a religião e a filosofia. A filosofia
faz a liga entre a ciência e a religião. A ciência testa materialmente e a religião testa espiritualmente. Só que como é que é isso? Aí nós observamos quando o codificador Allan Kardec foi escolhido para ser aquele pesquisador que estabeleceu as perguntas que seriam feitas aos espíritos em vários grupos simultâneos, e as respostas foram sendo compiladas para trazer a mensagem que a espiritualidade traria para a gente. Ciência e religião caminhando juntas dentro de uma filosofia, dentro de uma doutrina que inicialmente foi trazida para nós como filosofia, mas nós sabíamos que era uma religião, uma nova ligação entre nós e Deus. Religião é religação, é o nosso contato com Deus, a nossa relação mais íntima com Ele. Como é que está a nossa DR com Deus? Será que a gente está indo bem nesse aspecto? E a moralidade cristã, como é que está funcionando para a gente? Nas comunicações mediúnicas, a gente observa que elas são trabalhadas dentro de uma casa espírita, é verdade? É aqui que nós temos trabalho, que temos aprendizados. Mas esse trabalho tem que ter entendimento. Esse trabalho tem que trabalhar com a razão e o sentimento de forma ordenada. Todos nós temos essa capacidade, ou só alguns são médios, outros não. Todos somos médios. Às vezes alguns de forma ostensiva, outros de forma mais tranquila. E nas casas espíritas, nos trabalhos que desenvolvemos, nas escolas de aprendiz do Evangelho, onde nós aprendemos primeiro sobre o modelo de conduta que o próprio Livro dos Espíritos nos traz, que é Jesus, o nosso modelo e guia, e a gente tem que lembrar bem disso, é onde nós começamos a entender um pouco mais nossa mediunidade. Se temos ela de forma ostensiva, tragamos, que possamos trazer esse sentimento para dentro de uma casa espírita e desenvolver aqui, mas sermos ensinados a ter esse entendimento, não apenas desenvolvê-lo por si só, por curiosidade, não, mas para levar o bem a quem precisar, porque dentro dos trabalhos espirituais, dentro das assistências espirituais, seja em que câmara for, esses trabalhos são desenvolvidos com muito amor, muito carinho, respeito, mas principalmente muito estudo, muita reflexão em torno de obras como o Pentateuco do Allan Kardec, que foi a base do início da doutrina espírita, as obras de Chico Xavier nos anos 30, 40, 50 e outros, que foram mais de 400 obras que descortinaram muito o mundo espiritual, principalmente a coleção do André Luiz, né, que inicia com o Nosso Lar, que a gente conhece tanto aí, que já tem até uma película no cinema. O que nós fazemos diante da nossa moral cristã? A gente percebe que somos eternos aprendizes nessa evolução. Há os sofrimentos, nós somos seres que ainda sofrem muito nas mazelas da vida, mas sofrimento por si só não serve. Fé também, e a gente testifica muito a fé, a busca da fé. Fé sem as obras não acontece. A fé sem obras é morta, já dizia Paulo de Tarso, mas as obras sem fé também, sem o propagar do que Jesus nos trouxe em forma de amor, também não se sustenta. Então, fé e obras têm que caminhar juntas, e que a gente possa fazer esse exercício. E na nossa evolução, nós lamentamos mais ou nós enfrentamos os nossos desafios? Quais os sentimentos que a gente traz para o próximo e traz para a gente mesmo? Jesus propõe que nós pratiquemos muito perdão, mas principalmente que possamos combater o mal dentro de nós mesmos. Porque se a gente tem que perdoar alguém, ou pedir perdão a alguém, é sinal que magoamos ou fomos magoados. Será que não seria bom a gente não se magoar com as coisas também, não magoar as pessoas? É difícil, mas se a gente não começar a ter a decisão
e treinar isso e praticar isso, a gente vai continuar sempre lamentando, reclamando e não enfrentando os desafios com coragem, com determinação. Mas como é que eu combato isso? Só com orações? A gente vê na moral cristã, que nos traz um dos pilares do Espiritismo, vigiar e orar. E por que o vigiar vem primeiro antes do orar? Oração é importante, com sentimento, mas a vigilância de nós mesmos é primordial. A gente sabe quando vai fazer alguma coisa que não vai dar certo. E por que a gente não para e decide melhor? A vigilância está dentro de nós. A gente pode realizar. Tem uma parábola de Jesus que ele conta, e a gente conhece muito, muita gente conhece. Muito conhecida, mas para quem não conhece, vamos contar aqui, e para quem já conhece, me perdoa a redundância. O bom samaritano, certo? De repente, um homem caminhava por uma estrada e vinha com suas coisas, suas mercadorias, seus burricos, e foi interpelado por ladrões, foi roubado, bateram nele e ele foi largado quase morto naquela estrada. E aí passou um sacerdote por aquela estrada, viu o homem caído, e um sacerdote propaga o quê? Propagava o judaísmo na época, propagava as palavras do Deus único, do Sinédrio. Aí ele olhou e passou. O segundo homem, um levita também era um homem letrado, também passou. E não fizeram nada pelo homem. E quem foi parar e ajudar aquele homem caído, quase morto, assaltado? Um samaritano, que na época o samaritano era mal visto. Eles vinham da Samaria, era um povo considerado inferior, vamos dizer assim. Como muitas vezes a gente considera alguns inferiores e são aqueles que nos ajudam. E o bom samaritano cuidou daquele homem, levou ele a uma estalagem, mandou cuidar das feridas, pagou por tudo, e se precisasse mais coisas, ele forneceria. Praticou o bem, não olhou a quem era, praticou o bem simplesmente, e não olhou para quem ele era. Qual a lição que nós trazemos desta parábola? Humildade antes de tudo, e também a gente não sabe de onde vai vir a ajuda quando a gente precisar. Aí veio do bom samaritano, uma pessoa que era considerada inferior, e às vezes a gente está se achando muito superior a certas situações, e na verdade a gente tem que praticar mais a humildade que qualquer outra coisa. Existem 8 sentimentos que nos traz a autoeducação. E Jesus, como modelo, e nosso guia permanente em nossas sucessivas vidas, nos mostra em cada passagem que ele teve aqui na sua vida pública. O desprendimento das matérias, o desapego, a humildade que vemos aqui retratada nesta parábola, a paciência que muitas vezes a gente não tem, que acha que faria melhor que os outros, e até faria, mas por que não dar a chance naquele que está aprendendo, e por que não estender a mão e ajudar aquele a aprender? A vontade, a boa vontade de realizar, e não ficar só na boa vontade. Inicia-se com a vontade, inicia-se com o pensamento e um sentimento, mas ter a decisão, a coragem de pôr boas coisas em ação. E muitas vezes a gente vai pôr essas coisas boas em ação e vai ficar no fogo de palha. Começou e parou, e não é assim que Jesus quer pra gente. Ele quer nossa renovação infinita. E o que vem a ser? Que a gente persevere, que a gente tenha disciplina com tudo que a gente se propôs a fazer. Porque às vezes a gente começa uma coisa, no segundo dia já não faz, no terceiro dia já largou. E aí fica reclamando e dando um monte de desculpas. E quem é bom em desculpas, me perdoe, mas não é bom em nada. Então que a gente possa reclamar menos, dar menos desculpas, ter a coragem de tomar decisões que a gente pode perceber. Quando a gente toma as boas decisões, mas boas decisões mesmo, a vida flui melhor.
a razão sentimental é diferente do sentimento racional. A gente não precisa ficar só na razão para atestar os nossos conhecimentos, atestar a lógica do que nós temos. Nós temos que sair das obviedades e manter uma lógica de sentimento raciocinado, não de razão sentimental, porque isso às vezes cresce em cima de coisas que não se sustentam, ficam só na obviedade, mas possamos ter uma lógica. E é o Espiritismo, que é essa lógica, essa religião sem chefe, né, que falam tanto, mas e o Chico Xavier, e o Divaldo Franco e tantos outros? Não foram chefes, foram pessoas, espíritos que passaram e passam aqui, trazem boas mensagens, e a gente pode trazer essas boas mensagens também. Jesus nos ensinou isso, que a gente pode, como ele, muito mais. É que vai levar algumas vidas, umas centenas de vidas talvez para fazer, mas que a gente possa começar agora, esses pilares do Espiritismo, entender um pouco mais o que é a reencarnação, o sentimento do Deus único, moral cristã, o que é essa imortalidade da alma, que é a vida que nunca acaba, a lei de reação, de ação, que a gente tem que estar sempre em vigilância, e como é que faz essa comunicação entre o plano material e o plano espiritual, desenvolvendo estudos, desenvolvendo sentimentos, caminhando tudo isso aí junto. Então o Espiritismo é tudo isso e é muito mais. Desde que a gente se propõe a estudar e se propõe a melhorar como espíritos em evolução que somos. E é o caminho? É esse o caminho certo da salvação? Bom, o Chico já dizia que se ele acreditasse que o Espiritismo é o caminho da salvação, ele não estaria no Espiritismo. A caridade, o amor que Jesus nos ensinou é o caminho da salvação. Então toda a crença é respeitável, desde que seja praticada no bem, exerça o bem. E em toda a crença a gente vai ver isso. Na casa espírita, no Espiritismo, a gente vai ver muito trabalho, para quem quiser trabalhar tem bastante. Muito esclarecimento, para quem quiser buscar esse esclarecimento. Então vamos carregar esse sentimento de razão, mas com um sentimento de renovação dentro da gente. E Emmanuel tem uma frase que talvez sintetize tudo isso: renovação e entendimento são cultiváveis no solo da alma. Então a gente tem sempre estar tentando se renovar e ir para frente. Ir para frente, avançar e ir para cima, como uma decolagem. E fazer a modelagem de Jesus todos os dias. Perceber que, antes de tudo, o trabalho é necessário, o movimento é necessário, porque o universo é feito de movimento, não de estar parado, não de inércia. E Jesus ensinava isso muito bem, sempre com alegria, sempre na sua magnitude, sempre com muito amor e carinho. Bom, que a gente possa, então, trazer para a nossa renovação infinita esse modelo e guia que foi Jesus para todos nós. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. E vamos então partindo para o encerramento, para as vibrações finais. Para quem se sentir à vontade, novamente vamos fechar os olhos. Unidos de bons sentimentos, transformando-os em vibrações, encaminhamos ao alto que transmite as vibrações aos mais necessitados. Vibramos assim pela paz universal, por todo o planeta Terra, todos os povos, continentes, países, os que enfrentam guerras, desajustes sociais, enfrentam catástrofes naturais, sejam abençoados por Jesus nesse momento. Vibramos pelo Brasil, pátria do Evangelho, sim, por todos os nossos governantes, por todos nós governados, que a luz do Mestre Jesus penetre em nossos espíritos e possa promover as mudanças que necessitamos para a nossa evolução e para a evolução do nosso país, o Brasil. Vibramos pela infância abandonada, pela velhice desamparada, vibramos por todos os nossos familiares e amigos, em especial por quem temos mais diferenças, possamos exercer perdão, exercer reconciliação no seu devido tempo. E vibramos por nós mesmos, pelo nosso fortalecimento no plano físico, no plano mental, no plano espiritual,
em mais essa semana que está apenas começando. Assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, agradeço a todos. Tenham um ótimo fim de semana, uma ótima semana também, que possamos ter aí Jesus no nosso coração, vigiando e orando, mas que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia. Obrigado.